Olá, muito boa tarde. Há textos que ganham um novo sentido quando se conhecem os ambientes culturais e históricos que estão na sua origem. É o caso dos que compõem os vários livros da Bíblia. Nos próximos minutos analisamos alguns desses textos, os que são lidos nas missas deste domingo. São para isso convidados do programa Eclésia o Padre Armindo Vaz, professor da Sagrada Escritura na Universidade Católica Portuguesa, e Frei José Nunes, professor de Teologia na mesma universidade. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estarem neste programa onde queremos analisar textos bíblicos. 3 textos, Frei José Nunes, que têm uma unidade temática, os que são lidos nas missas deste domingo? Sim, eu penso que sim, podemos considerar que sim, que há uma unidade temática, não só dos 3, como até dos 4. Quer dizer, o Salmo, que está entre a primeira e a segunda leitura, penso que também se pode enquadrar perfeitamente nessa unidade temática. Eu diria que falam-nos um pouco da questão da nossa relação com Deus, portanto, da oração. A oração é o momento da nossa relação mais íntima e pessoal com Deus. E essa oração compõe-se de tantos aspectos, não é? Que são justamente realçados nos textos. Pode ser pedido, nós podemos pedir coisas a Deus. Pode ser louvar a Deus pela sua grandeza, por exemplo, o Salmo. Pode ser intercessão, pedir por outros, ou por determinadas situações, como faz, por exemplo, a primeira leitura, Abraão, na primeira leitura. Quer dizer, há aqui talvez essa unidade temática de que nós que temos fé, gostamos de alimentar, precisamos de alimentar a nossa relação com Deus. E a isso chama-se oração. E isso é composto de muitas facetas. Padre Armindo Vaz, é um tema este da oração que, de acordo até com a época histórica, é apresentado na Bíblia de forma diferenciada. Por exemplo, no Antigo e Novo Testamento, o tema surge de forma diferente. Sempre com uma evolução na forma de orar. Há realmente muitas formas de nos relacionarmos com Deus e a Bíblia apresenta-nos já desde o Antigo Testamento e de muito cedo os clássicos, os grandes clássicos da oração em que nós aprendemos a balbuciar as primeiras orações com o Deus que depois será também o Deus de Jesus Cristo e o Deus dos cristãos. Vamos analisar então esses textos, começando pelo texto do Evangelho de São Lucas, no capítulo 11. Antes da análise, vamos ouvir o texto que é proclamado nas missas deste domingo. Naquele tempo estava Jesus em oração em certo lugar. Ao terminar, disse-lhe um dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar como João Batista ensinou também os seus discípulos. Disse-lhe Jesus: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Dai-nos em cada dia o pão da nossa subsistência. Perdoai-nos os nossos pecados, porque também nós perdoamos a todo aquele que nos ofende. E não nos deixeis cair em tentação. Disse-lhes ainda: Se algum de vós tiver um amigo, poderá ter de ir à sua casa à meia-noite para lhe dizer: Amigo, empresta-me 3 pães, porque chegou de viagem um dos meus amigos e não tenho nada para lhe dar. Ele poderá responder lá de dentro: Não me incomodes, a porta está fechada. Eu e os meus filhos estamos deitados e não posso levantar-me para te dar os pães. Eu vos digo, se ele não se levantar por ser amigo, ao menos por causa da sua insistência, levantar-se-á para lhe dar tudo aquilo de que precisa. Também vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Procurai e encontrareis. Batei à porta e abrir-se-vos-á. Porque quem pede, recebe. Quem procura, encontra, e a quem bate à porta, abrir-se-á. Se um de vós for pai e um filho lhe pedir peixe, em vez de peixe, dar-lhe-á uma serpente? E se lhe pedir um ovo, dar-lhe-á um escorpião? Se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedem. Padre Armindo Vaz, um pedido dirigido a Jesus, ensina-me a orar, que resulta na oração por excelência ao longo de toda a história do cristianismo, a oração do Pai Nosso. Em que contexto é que surge este pedido? Isto deixa-nos ver que, afinal, a oração também pode ser objeto de aprendizagem, porque se pode rezar de uma forma boa, melhor ou pior. Santo Agostinho dizia que pedis coisas a Deus e não as obtendes. Com certeza é porque, nesse caso, pedis maus, pedis
o mal ou pedis mal, diz Santo Agostinho. Os discípulos sentiam essa necessidade de aprender a orar, de rezar bem, de dirigir-se bem a Deus. E então Jesus ensina-os. Jesus não ensina a oração para fazer gente piedosa ou gente devota. Ele tem consciência de que a oração é algo que tem a ver com a nossa relação com Deus, sim, mas tem a ver também com a identidade do ser humano, tem a ver com a essência do nosso ser cristão, que é uma história aberta para o definitivo. Ora, a oração projeta o ser humano para além de si mesmo, projeta-o para a transcendência, abre-lhe uma janela mais na sua vida para ele poder ver outro mundo. Ao exprimir as suas súplicas, e aqui no Pai Nosso que Jesus ensina aos discípulos, realmente temos sobretudo súplicas, pedidos. Ao exprimir as suas súplicas, o Oriente Cristão exprime muito de si próprio. Vê-se não como um ser fechado nas suas contingências, isto é, nas suas limitações, nas coisas que nos acontecem contra a nossa vontade, mas como um ser aberto a uma dimensão transcendente. A oração é o momento em que se engrandece e se agiganta a estatura do ser humano. Rezar bem é uma forma de exprimir o ser, é uma forma de o ser humano se sentir em profundidade, se compreender na autenticidade e se exprimir na máxima dignidade. É também um alto gesto de liberdade, porque é uma forma de nos sentirmos livres defronte de Deus e dos outros humanos. Quem reza na sinceridade eleva-se até ao nível de Deus. Perguntava ao Frei José Nunes, ainda nesta temática de oração, e a partir deste texto do Evangelho, rezar é pedir? Também. Muitas vezes reduz-se a isso. Pois. Ao pedido. E então, se a oração se reduz ao pedir, então torna-se pedinchice. E podemos quase dizer, então, a relação comercial, troca comercial com Deus. Mas nem 8, nem 80. Quer dizer, a oração não é só pedir, com certeza. A oração mais pura é o agradecimento a Deus por tudo o que Ele nos dá. É o louvor e a contemplação de tudo o que Deus é. O Criador, o Omnipotente, o nosso Pai, que nos ama. Portanto, agradecer tudo isso, agradecer-lhe a vida, agradecer-lhe a fé. Portanto, a oração é tudo isso, não é? E é o partilhar a vida toda com Deus, as nossas preocupações, os nossos sonhos, os nossos projetos. Mas o pedir também faz parte. E o pedir pode ser uma coisa extremamente bela e profunda e significativa. Quer dizer, no fundo, nós só pedimos a alguém algo quando temos confiança nessa pessoa. E, portanto, também com Deus é assim, se eu peço a Deus é porque eu, no fundo, confio nele. É porque eu acredito que Ele me pode realmente dar. Agora, convém pedir-lhe bem. Isto é a experiência que nós fazemos na vida. Uma criança está com fome. Pede aos pais de comer. Porque sabe que os pais o amam e tem confiança nos pais. Eu lá no meu convento, quer dizer, preciso de coisas tão simples. Não te importas hoje para me substituir ali a lavar a louça? Ou não te importas hoje de me substituir a presidir à missa? Porque tenho confiança com as pessoas. Se a gente não tem confiança, a gente não pede. A gente procura resolver o problema por nós e já está. Ora, portanto, pedir, e é nesse aspecto que o Evangelho, já o Pai Nosso tem alguns pedidos, embora pedidos que nos comprometam também a nós. Já lá se pode ir, enfim. Sim. Mas depois tem toda aquela parte final em que Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, procurai e encontrareis. Quer dizer, e depois até diz, se nós, pessoas humanas, somos capazes de dar coisas boas aos outros quando nos pedem, quanto mais Deus, que é infinitamente melhor e só bom. Portanto, nós também podemos... O que é que Jesus estava a querer dizer de Deus com essa comparação? Que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que a Deus realmente podemos fazer confiança nele, que a Deus podemos expor, embora Ele nos conheça em todo o nosso interior e tudo o que nós mais precisamos. Até há um salmo que diz, não gastei, e o próprio Evangelho, não gasteis muitas palavras, porque antes delas saírem da boca, Deus já sabe o que nós pensamos e precisamos, não é? Bom,
nós, na oração, no pedir, nós exprimimos a nossa confiança em Deus e queremos ali. E nós precisamos, quer dizer, nós seres humanos, nós não somos super-homens, nós temos situações na vida que precisamos mesmo da ajuda de Deus, precisamos até do milagre, entre aspas, tantas vezes. E mesmo que não seja um milagre, mesmo que não sejam coisas especiais, para o nosso dia-a-dia. Vamos dar aulas, Senhor, acompanha-me para que as aulas corram bem. Vamos gravar um programa, Senhor, acompanha-nos para que tudo se passe bem, quer dizer, vamos estar com alguém, Senhor, acompanha-nos para que o nosso encontro seja bom, frutífero. Quer dizer, viver tudo com Deus, confiar em Deus. E falemos especificamente na oração do Pai Nosso, Padre Armindo Vaz. É uma síntese perfeita do que pode e deve ser o relacionamento entre o crente e o transcendente e Deus? Foi assim que sempre a tradição cristã viu o Pai Nosso, como uma autêntica síntese não só da oração cristã, mas também do próprio Evangelho. Aqui está tudo em núcleo, aquilo que pode ser a nossa relação com Deus, com Jesus e com os outros. De facto, nós podíamos exprimir-nos assim: diz-me que Deus tens e eu te direi quem és. E o Deus que os cristãos têm é um Deus que Jesus ensinou a ver, a considerar como Pai e a dirigir-se a Ele como Pai. Portanto, um Pai que está disposto a ouvir sempre os pedidos dos seus filhos. E também supõe que os filhos tenham confiança nele. Rezar a um Deus que é Pai supõe que o cristão que lhe reza deve considerar a toda a gente como seu irmão, porque todos são filhos, igualmente filhos de Deus. Rezar bem. Aqui está em causa particularmente a eficácia da oração, de que o Padre José Nunes já estava a falar antes. A eficácia da oração. Jesus diz-lo aqui claramente: pedi e recebereis, pedi e dar-se-vos-á, quem pede, recebe. Isto causa grandes dificuldades às pessoas, porque nós andamos, os cristãos, há 2000 anos, a pedir, por exemplo, para que se acabem as guerras no mundo, para que se acabe a fome, para que não haja pobres, etc. E tudo continua igual, como no tempo de Jesus, ou ainda pior do que no tempo de Jesus. Então, o que é que se passa? A oração cristã não é eficaz? Com certeza que ela é eficaz. Como Jesus aqui nos diz por várias expressões. Ela é eficaz. Simplesmente que, quando nós rezamos, devemos ter em conta a imagem de Deus, a imagem do Deus ao qual rezamos. Ele não é um ídolo, ele é transcendente, tem que se manter transcendente. Portanto, ele escuta as nossas orações e as nossas súplicas. Mas Deus responde, ele responde-nos ao nível do Espírito, que ele é. Ele é Espírito. Portanto, a sua resposta será espiritual. Claro que Jesus nos ensina... Isso quer dizer o quê? Que ele não faz por nós. Ele não faz por nós, exatamente. Ou seja, a oração que nós dirigimos a ele, ao mesmo tempo que não é uma informação daquilo sobre aquilo de que nós precisamos, essa oração responsabiliza-nos. Quando eu rezo a Deus, não posso pensar: pronto, eu já fiz aquilo que deveria fazer, que era pedir, e agora esperemos que ele intervenha de uma forma mesmo intervencionista. Não. Quando eu rezo, depois disso, ou suponhamos que é depois de rezar na igreja, eu tenho que ir para a sociedade, para a família, para a comunicação nas relações humanas, com a intenção de procurar tornar possível aquilo que eu pedi na oração. Se eu peço para que haja paz no mundo e entre as nações, não faz sentido que depois eu vá para a minha família causar conflitos, guerras intestinas e familiares. Tenho que procurar a paz. Claro que a oração não vai informar Deus daquilo de que nós precisamos, mas faz sentido rezar. Faz sentido rezar, como estava a dizer. Há um versículo do Pai Nosso que diz exatamente isto que o Padre Armindo estava a dizer.
Senhor, perdoai-nos as nossas ofensas, como nós também nos comprometemos a perdoar a quem nos ofende. Quer dizer, não é só pedir perdão a Deus, nós depois também vamos perdoar. Quer dizer, é isso. Eu dizia, só para acabar, faz sentido perdoar na medida em que, rezando, eu coloco diante de Deus e faço subir até ao nível de Deus, coloco nas mãos de Deus essa dificuldade, essa carência, esse problema que é, neste momento, se calhar, causa de uma angústia minha. Senhor, resolve, os humanos não podem resolvê-lo. Se calhar os médicos também não são capazes de resolver esta doença incurável. Senhor, faz o que podes. E nós sabemos que Deus quer sempre o bem das pessoas. Só que Ele precisa de mediações. Porque, voltando ao mesmo, Ele é Espírito e realmente só pode agir como Espírito, enquanto Espírito. Ou seja, a nossa oração cristã tem que deixar que Deus seja Deus. Não podemos pensar que Ele é um mago ou um mágico que possa intervir miraculisticamente na vida das pessoas. Em todo caso, o Deus querer sempre o bem não significa que tudo se resolve de acordo com o ideal que possamos ter. Exatamente, porque Ele precisa de mediações. Mas uma coisa podemos dizer, Ele quer sempre o bem. De maneira que, se algo de bem me acontece, e que é impossível para o ser humano, então o cristão pode reagir com todo direito. Milagre. Foi milagre isto. A pessoa pode sentir-se agradecida para com Deus porque sentiu realizado na vida aquilo que ninguém entre os seres humanos conseguia fazer. E quando não acontece esse bem? Quando não acontece esse bem, Deus responde na mesma. A nossa oração continua a ser eficaz. Só que, provavelmente, a nossa oração subiu por um caminho até Deus e Deus responde-nos por outro caminho. A nossa oração, se calhar, foi material, um objeto material. Deus pode nos responder com um objeto espiritual. Por exemplo, o aluno pediu para passar no exame. Se calhar até estudou alguma coisa, mas reprovou. Então a sua oração não foi atendida. Se ele compreende o objetivo da sua oração, ela pode-se considerar eficaz, atendida. Por exemplo, levando-o a pensar que ele teria que estudar mais e que na vida nós temos que nos responsabilizar em fazer aquilo que queremos que aconteça na nossa vida. Vamos lembrar, lá na nossa Universidade Católica temos lá uma capela, não é? E então, na altura, na época dos exames, há muito daquilo, enche-se mais, muitos alunos vão lá à capela a rezar. Há pouco o Frei José Nunes Andia referiu-se a esta oração do Pai Nosso como oração do compromisso também. Muito brevemente. Sim. Não, e dizer que realmente ela resume a vida cristã, de facto, por isso, como dizia o Padre Armindo, desde sempre ela é um sinal da vida cristã. Os catecúmenos, quando se preparavam para o batismo, tinham 2 orações que proclamavam diante de toda a Assembleia. Era o Pai Nosso e o Credo. Que são as 2 orações da vida cristã, de facto. E que resumem a vida cristã também neste aspecto. Jesus disse, só há um mandamento, amar a Deus e o próximo. O Pai Nosso também é isso. Tem uma parte mais da relação vertical com Deus e de adoração do Pai e do nome de Deus, que há de ser santo na terra e no céu. E depois também a relação mais horizontal com o próximo, Deus e o próximo. Nós só temos 1 minuto para cada um dos outros 2 textos que vamos escutar no próximo domingo. E ia pedir ao Padre Armindo Vaz que adiantasse a análise ao texto da primeira leitura, do livro do Gênesis, e depois o Frei José Nunes da segunda leitura. Em que contexto surge essa afirmação, em atenção a esses 10, não destruirei a cidade, estando em casa Sodoma e Gomorra? Esta primeira leitura diz-nos assim: disse o Senhor, o clamor contra Sodoma e Gomorra é tão forte, o seu pecado é tão grave. As cidades de Sodoma e Gomorra deveriam ser conhecidas pelo narrador do livro do Gênesis como tendo tido uma existência perdida nas brumas da memória do passado. Elas só eram ruínas, 2 cidades em ruínas, que estavam situadas geograficamente naquele cenário único, interessantíssimo, único no mundo, que é o do Mar Morto, na terra de Israel, que está a 400 metros metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, e depois ainda tem mais 400 metros de profundidade nos lugares mais profundos. E o que o narrador via era
uma geografia destruída, um cenário amarelado, com cores de enxofre e cores muito avermelhadas. Como é que isto aconteceu? Então, o narrador conta uma história, meditando naquela situação geográfica, à luz de Deus e diante de Deus, e aproveitando ao mesmo tempo para tirar uma lição para as pessoas. Ele conta nessa história que estas cidades teriam sido destruídas, ou pelo menos elas agora são pura destruição, como consequência de um castigo de Deus que teria punido as duas cidades por causa da sua imoralidade. E, ao mesmo tempo, então, o narrador aproveita para dizer que a imoralidade das pessoas leva à sua autodestruição. E, assim, o narrador depois fala aqui de oração, isto é, põe Abraão, conta nesta história, Abraão a interceder por Deus, a interceder diante de Deus, para que ele salve estas cidades se houvesse algum injusto, porque assim ele também medita sobre a injustiça que seria igualar os pecadores com os injustos. Há que distinguir. E então esta oração serve para fazer este quase negócio num bazar oriental em que o narrador põe Abraão a interceder pelas cidades. E a passar-nos uma mensagem. Outra mensagem passa na segunda leitura, Padre Armindo Vaz, sepultados com Cristo no batismo, também com ele fostes ressuscitados pela fé. Sim, e depois diz que se fomos ressuscitados pela fé, fomos perdoados. Não é? E fala-se nas dívidas. E nós, como pelos nossos pecados, temos dívidas para com Deus e Deus perdoa-nos as dívidas. E é muito interessante usar esta palavra, dívida, porque mesmo o Pai Nosso, que nos aparece no Evangelho de hoje, tem traduções que é perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos as dívidas aos outros. Imaginemos, Portugal tem muitas dívidas. E se nos perdoassem? E os países pobres da América Latina têm muitas dívidas. E se houvesse um perdão internacional das dívidas? E é bom pensarmos dessa maneira. É que Deus, para nós, perdoa as dívidas. Isso até poderia ser um grande programa para a humanidade, mas sim. Deus perdoa-nos as dívidas. E daria muita conversa para outro programa, que infelizmente já não temos tempo para isso. Agradeço-vos terem estado aqui neste programa a analisar os textos da Bíblia que se escutam nas Eucaristias deste domingo. Mais logo acompanhe o programa Eclésia também na rádio, na Antena 1, pelas 22h45. Desejo-vos um bom fim de semana, umas boas férias, se for o caso. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.